Então, nesse vídeo, eu vou falar para você sobre o tratamento cirúrgico dos AVCs, mais especificamente, o que o estudante de medicina e o generalista devem saber sobre o tratamento cirúrgico dos AVCs. Então, primeira coisa, separar os AVCs em isquêmico e hemorrágico. Vamos começar falando dos hemorrágicos, porque com alguma frequência, eles se transformam em grandes massas expansivas intracranianas que resultam em deformação do parênquima cerebral, aumento da pressão intracraniana e comprometimento do nível de consciência. Óbvio, um caso como esse, em que há rebaixamento sensorial, em que há sinais de hipertensão intracraniana, como a nossa querida tríade de Cushing, não se esqueça dela, alterações pupilares, esses são os pacientes candidatos à cirurgia de evacuação deste hematoma. Ok. No caso dos AVCs isquêmicos, quando você tem AVCs isquêmicos, você tem duas vertentes de tratamento cirúrgico. A primeira delas, mais antiga, mais estabelecida, é quando você tem um infarto cerebral muito grande, o que a gente chama de um infarto hemisférico. Essa massa cerebral infartada, ela incha, né? Ela sofre o edema citotóxico, então ela incha, ela aumenta de volume, e aumentando de volume, ela determina, por sua vez, hipertensão intracraniana e herniação sobre o hemisfério contralateral. Então, eu tenho um hemisfério cerebral que já foi comprometido pela lesão isquêmica, ele se expande, ele incha e ele começa a aumentar a pressão intracraniana e começa a comprometer a circulação do outro hemisfério. Por essa razão, é necessário fazer, muitas vezes, uma craniectomia descompressiva, em que o neurocirurgião vai lá, tira boa parte da calota craniana, abre a dura mata e deixa aquele hemisfério cerebral infartado se expandir. Então, quais são os sinais que vão te levar a pensar do tratamento cirúrgico de craniectomia descompressiva para um AVC? Quando ele for muito grande, quando ele for hemisférico, quando ele tiver manifestação precoce na tomografia, quando o paciente entrar em coma ou evoluir para o coma rapidamente, deteriorar neurologicamente com alguma velocidade dentro do pronto-socorro, e quando você tiver sinais inequívocos de hipertensão intracraniana, tríade de Cushing ou alteração pupilar. Ok, dito isso, eu queria entrar no tratamento endovascular dos AVCs agudos, dos AVCs isquêmicos. Quando é que você vai fazer o tratamento? Quando é que você vai pensar na possibilidade de tratar cirurgicamente um AVC que está acontecendo? Em primeiro lugar, dentro da janela. Eu preciso ter, idealmente, 3 horas, em alguns serviços até 6 horas de início do quadro, para que a gente possa pensar na chamada trombectomia. Trombectomia consiste na abordagem endovascular do trombo que ocluiu aquele vaso responsável pelo AVC. Então, por exemplo, eu tenho lesões de grandes vasos, eu tenho uma lesão da carótida interna, eu tenho um trombo ocupando a carótida interna e provocando uma isquemia em todo o território cerebral que é irrigado por essa artéria. O que se faz? Se tiver dentro da janela e tiver condições, a gente faz a punção femoral, entra com uma sonda lá na carótida acometida, sobe com um stent ou com um catéter de aspiração exatamente onde está o trombo e tenta tirar o trombo mecanicamente, seja com a aspiração, seja com o stent, a recuperação do stent, que a gente chama de stent retriever. Então, essa é a outra modalidade em que você tem que pensar, ou pode pensar, no tratamento cirúrgico para um AVC, no caso, um AVC isquêmico. E, finalmente, uma terceira modalidade de AVCs, que é um AVC hemorrágico do padrão hemorragia subaracnoide, você tem que pensar que boa parte das vezes, entre 80% e 90% dos casos, eles estão relacionados à presença ou à ruptura de um aneurisma cerebral. E aí você vai tratar, você vai encaminhar para o tratamento cirúrgico, não do AVC propriamente dito, mas do aneurisma que foi a sua causa. Se você não tratar esse aneurisma cirurgicamente, ele fatalmente romperá de novo. Você tem outros colegas que precisam conhecer esse conteúdo? Marca eles aqui nos comentários e compartilhe.